tinha cidade por 3 vezes. A primeira vez ele não leva o povo cativo, porque teve a notícia de um luto, e ele tem que voltar. Na segunda vez ele leva mais ou menos uma remessa de 10 mil pessoas, e entre essas 10 mil pessoas estava a elite, o povo rico. O povo que foi levado na primeira remessa estava com ele os sábios, os inteligentes, foram levados com eles o povo da corte real. E aonde nós entramos aqui no livro, na história de Daniel sendo levado nessa remessa que foi levado para a Babilônia, o Senhor vai nos falar por intermédio de Daniel que o rei Nabucodonosor, ele vai dar uma ordem ao chefe dos eunucos, Aspenaz, e ele vai virar e falar assim: traz para mim alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Ou seja, Nabucodonosor está trazendo o povo de Jerusalém. Até o nosso inimigo sabe aquilo que é bom. Ele poderia ter pegado o povo da Síria, poderia ter pegado o povo do Egito, mas não, ele queria jovens de Jerusalém, porque o diabo sabe a capacidade que os nossos jovens, como são cheios do Espírito Santo, têm de impactar o mundo lá fora. O diabo sabe que o povo de Jerusalém era diferente. Os meninos com 6 anos de idade já aprendiam a ler, com 10 anos já tinha decorado a Torá inteira, já sabia mandamento, o Pentateuco, conhecia na lei de Deus, e ele queria meninos instruídos, versados, capazes de operar dentro do palácio, porque nem o diabo quer gente frouxo, nem Satanás quer aquele povo que não liga com nada. Tem que ter capacidade. Se lá fora, das trevas, o diabo quer quem tem capacidade, Deus muito mais, ele capacita os escolhidos sim, mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que pegar, orar, consagrar, ler a Bíblia, jejuar. Deus pode até te dar o dom, mas se você não gaguejar, ele não permanece. Jovens capazes, e tem um povinho mimimi que vem para a igreja, fala assim: é só sentar no banco, cruzar a perna, olhar a irmã do louvor, olhar a menina que prega, olhar o pastor que fala demais. Mas Deus diz assim: tem que igrejar, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. Evangelho é isso, não é sentar no banquinho da igreja, olhar o movimento para lá e para cá, olhar a roupa da irmã, olhar a roupa do irmão, reparar quando fala errado, repara tudo, mas não repara quando Cristo desce na igreja. Escandaliza com tudo, só não escandaliza com o pecado que vive com você na tua casa. Tem gente que levanta, dorme com o pecado e não escandaliza. Aí quando chega alguém cheio da presença, começa a ficar escandalizado. Pra que gritar demais, pra que pular demais, pra que rodar demais? Cristo morreu calado para que hoje nós tivemos a oportunidade de fazer barulho, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de sentir o Espírito. Escandaliza com tudo, só não escandaliza com o pecado. Escandaliza com tudo, mas não escandaliza com o pecado. Nós temos que nos escandalizar com o pecado que vive do nosso lado, bater de frente com Satanás para ele bater e retirar da igreja. E desse povo que foi levado, um povo versado, instruído, inteligente, que fosse capaz de operar no palácio real, está sendo levado uma remessa de mais ou menos 10 mil jovens para o palácio do rei. E dentre esses 10 mil, 4 somente vão se destacar, porque está assim até na casa do Senhor. Muita gente, mas pouco que quer pôr a mão no arado. Muita gente, mas pouco que quer colocar a mão para fazer as coisas de Deus. Ei, Deus me chamou, te chamou para te dizer assim, tem que colocar a mão no arado, tem que colocar a mão na massa, tem que fazer a obra, porque foi por isso que Ele nos chamou. E de 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levantados no meio daquele povo. Todos eles vinham de Judá, de Jerusalém, conheciam o mandamento de Deus, mas somente 4 efetivavam o mandamento. É porque tem muita gente que conhece, mas pouca gente que compreende e obedece. Tem muita gente que escuta, mas pouca gente que pratica. Tem muita gente que fala, mas pouca gente que pratica. Tem muita gente que olha, mas pouca gente que pratica. De 10 mil, 4 fizeram a diferença no meio daquele povo. Aquele povão todo, igreja. Todo mundo vinha de Judá, todo mundo vinha de Jerusalém, mas somente 4 foram se destacar.
E a Bíblia então vai nos falar que o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa e do vinho que ele bebia. Uma coisa que eu observo é que Nabucodonosor estava se achando demais, nariz estava empinado demais. Ele determinou. Sabemos nós que quem determina somente é o nosso Deus que está no céu. Quem determina é só Deus. Tem gente que está achando que determina alguma coisa, determina nada. Não sabe de nada. Não faz nada, porque se não fosse a graça, tu não estaria nem aqui. Vai determinar. Vai acenar. Vai dar para esse povo comer a comida que eu como, o vinho que eu tomo. Aí a Bíblia então vai nos falar que Daniel, entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, da tribo de Judá, a mesma tribo que vai vir o nosso rei Jesus, da tribo de Judá, filho de Jacó, neto de Abraão, linhagem real, linhagem do rei. E a Bíblia então vai nos falar que ele vai mandar dar para esses meninos comida diferente, e não tem só isso não, vai mandar trocar o nome deles. E a Bíblia então vai nos falar que Daniel recebe o nome de Beltesar, Ananias vai receber o nome de Sadraque, Misael vai receber o nome de Mesaque, e Azarias vai receber o nome de Abednego. Nabucodonosor sabia que quem era filho de crente tinha nome de crente, e o povo que veio de Judá tinha nome de crente. Daniel, Deus é juiz, Ananias, Javé é amor, Misael, quem é como Deus? Azarias, o Deus de Judá, o Deus que ajuda. Aí ele vira e fala assim, veio para Babilônia para mudar a identidade, agora eu vou começar a trocar o nome, que é isso que o diabo faz, que é mudar a nossa identidade. Aí ele vai virar e falar assim, Belteshazzar, o Deus do rei o livrará, Sadraque, iluminada pela deusa Sol. Aí ele vai virar e falar assim, Mesaque, quem é como Vênus? Aí vai lá para Abednego e vai virar e falar assim, ele é o servo do nego. Só que quem tem Deus no coração pode ir para Babilônia, para o Egito, para a Síria, que não muda a identidade. Pode até mudar o teu nome, que tu continua sendo fiel. Os jovens já olham e viram e falam assim, está querendo mudar a minha identidade, mas quem tem a minha identidade é Cristo. Estou querendo colocar meu nome Deus na língua portuguesa. Estou querendo misturar as coisas, mas quem tem a nossa identidade é Cristo. Nós não somos donos de nada. E a Bíblia então vai nos falar que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E a Bíblia então vai nos falar que Deus, ele concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque ele virou e falou assim, eu conheço da lei de Deus. Eu sei que o povo de Israel não pode comer nada que é oferecido aos outros deuses. Porque lá em Êxodo 34:15, o Moisés escreveu para nós, não faça tratado algum com o povo que vive nas terras estranhas, porque nos custos dos seus deuses eles se prostituem e oferecem sacrifícios, e eles o convidarão para participar dessas ofertas. Daniel, esperto, inteligente, ele sabia da palavra, mas ele também praticava. Aí ele vai virar e falar assim, não, eu não posso me contaminar com essas finas comidas do rei. Eu não posso participar do banquete de Satanás. Aí ele vai virar e falar assim, não, Aspenaz, eu não vou comer das finas iguarias do rei, não vou beber o vinho que ele toma. Aí a Bíblia então vai nos falar que Aspenaz vai virar e falar assim, Daniel, mas eu estou com medo, porque se meu Senhor souber disso, ele vai me matar. Aí Daniel então ele vai virar e falar assim com o chefe dos cozinheiros, para dar para eles e fazer uma experiência durante 10 dias. Dá para ele e para os seus amigos dá para ele e seus amigos os legumes para comer e água para beber. E depois ele vai ver que a aparência de Daniel, Misael, Ananias e Azarias seria melhor do que a aparência dos outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aí a Bíblia então vai nos falar que aquele homem ele vai achar de misericórdia, porque Deus tinha dado misericórdia para Daniel, para que ele não se contaminasse. E quando nós entramos no estudo dessa passagem, eu acho interessante é que quando Daniel ele comia legumes e água, os legumes que ele comia era feijão e farinha. A farinha que ele comia era a farinha tirada da ervilha, amassava a ervilha, fazia farinha. Ele comia feijão amassado com a farinha da ervilha, ele e seus amigos, durante 10 dias, e de 10 dias foram para 3 anos, e quando eles estiveram ali, e a Bíblia então vai nos falar que eles estão comendo feijão com farinha, quando entrava tomava um pouquinho de água, porque na vida do crente é assim, tem coisa que às vezes não vai descer, mas a gente pega a água, toma, e o Senhor dá graça. Quando nós olhamos o feijão significa o poder, significa o ferro, o feijão significa o ferro, a presença de Deus. Quando nós olhamos a farinha
que significa humildade, e a água significa a palavra. Tem muita gente aí fora que está comendo só feijão, mas não tem humildade. Tem muita gente que tem presença, mas não tem humildade. Tem muita gente que canta bonito, fala bonito, prega bonito, mas não tem presença. Não adianta nada. Tem que ter feijão, tem que ter farinha, e tem que ter água, que é a palavra do Senhor. Fala muito bem, mas não tem presença. Canta muito bem, mas não tem a humildade. Tem que ter humildade, tem que ter presença e tem que ter palavra. Daniel comia o ferro, presença. A humildade para saber de onde saiu. Tem muita gente pinando o narizinho e está esquecendo de onde saiu. Deus está falando assim: é tempo de comer farinha com feijão. É tempo de voltar às primícias. É tempo de fazer igual o povo lá, ó. Tô cativo, mas a cativo eu não vou ficar. Tô no meio do idólatra, mas eu não vou virar idólatra. Tô no meio do macumbeiro, mas não vou virar macumbeiro. Tô no meio do fofoqueiro, mas não vou virar fofoqueiro. Tá na hora de voltar a comer feijão com farinha. Toma água pra mim tomar. Está na hora de voltar a comer a igreja, o poder do Senhor. Está na hora de fortalecer com a palavra. Está na hora de vestir a capa da humildade e entender que se não for Deus na minha e na tua vida, nós não podemos nada. E o rei vai achar graça nesses meninos. Ou os meninos diferentes pra frente. Tem um povo crente que é pra frente, eu sou pra frente mesmo. Tem um povo crente que é diferente desse povo que está misturando palavra com mundalismo. Tem um povinho lá fora misturando igreja sagrada com aquilo que é imundo. Nabucodonosor fez isso, levou um utensílio para Siná. A Bíblia vai nos falar que Siná é a mãe de Babel. Quem era Babel? Babel é a mãe de Babilônia. Lembra lá de Siná na torre de Babel em Gênesis capítulo 11, que o Senhor teve que descer porque o povo estava construindo a torre. O Senhor veio e confundiu a língua. A Babel é a mãe da Babilônia. O Senhor está virando e falando assim, ó: a torre não vai durar muitos dias, porque sou eu, Deus, que vou confundir a língua. Tem muita gente que está entrelaçada nas coisas erradas, está achando que Deus não está vendo nada. Está achando que está escondidinho no querer. Está achando que está escondidinho nos olhos do Senhor, mas Deus me trouxe aqui para falar: eu tudo vejo, eu tudo contemplo. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. As portas do inferno não vão prevalecer contra mim e contra a tua vida. Enquanto tiver um adorador, pode estar na prisão, pode estar na sarjeta, pode lançar no esgoto, na masmorra, mas Deus diz assim: sou eu, Deus, que ainda cuido dos meus. Sou eu, Deus, que ainda sou o Deus do livramento. Eu ainda livro os meus na terra. E a Bíblia então vai nos falar que o rei vai achar graça nesses jovens. E eles foram abençoados com inteligência e sabedoria. Porém Daniel tinha interpretação de visão e de sonhos. Olha o dom que Deus tinha dado para esse menino, que coisa especial. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos jovens. Porque tem muita gente sendo levantada pelo Senhor e tem muitos aí querendo matar, virando e falando assim: quem pensa que é? Quem acha que está falando? Ei, é o mesmo Deus que te usa, é o Deus que me usa. O mesmo Deus que pode me dar água, pode te dar água. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o Deus que usa quem quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Só tem que se humilhar, comer feijão com farinha. Só não pode esquecer do feijão e da farinha. E lá no capítulo 3, a Bíblia vai nos falar que Nabucodonosor, no capítulo 2, um capítulo anterior, ele teve um sonho, se esqueceu do sonho que ele tinha tido na noite passada, manda chamar os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, vira e fala assim para eles: ei, vocês vão ter que descobrir o sonho que eu tive essa noite, que eu esqueci, e o sonho que eu tive, vocês ainda vão me dar a interpretação. Aí lá vem os homens, carregando a malinha que eles tinham, e dentro da malinha que eles tinham, ele tinha um coração de boi lá.
E eles achavam as adivinhações dos sonhos lá quando o sangue era colocado naquele livro. E eles davam a interpretação para o rei. Só que aí os homens daquela época vão virar e falar assim, os feiticeiros, os astrólogos, os mágicos, os macumbeiros, feiticeiros vão virar e falar assim, ó rei, não tem homem na terra, não tem rei nenhum que já mandou fazer o que o Senhor está pedindo, a gente não tem como, só sou agraciado pelos deuses. Aí o rei vai ficar furioso com aqueles homens que se achavam sábios, eles não vão saber de nada, porque a sabedoria que o diabo dá é essa sabedoria aí. Aí a Bíblia então vai nos falar que o rei dá um decreto, manda matar todos os sábios que estavam na Babilônia. Aí está indo Daniel, que era muito ousado, um crente verdadeiro mesmo. Daniel está indo andando, vira e fala assim, ei, por que nós estamos indo? Aí a Bíblia então vai nos falar que eles vão virar e falar assim, Daniel, o rei mandou matar todos os sábios, porque os sábios não estão dando conhecimento para ele do sonho que ele teve na noite passada. Aí a Bíblia então vai nos falar que Daniel vira e fala assim, ei, eu quero ir até o rei e falar com ele para me dar um... E eu creio que o meu Deus que está nos céus vai me revelar aquilo que ele teve na noite passada. Aí a Bíblia então vai nos falar que Daniel, ousado, vai virar e falar assim para o rei da Babilônia, ei, rei da Babilônia, Nabucodonosor, eu tenho um Deus que pode me revelar o oculto e o escondido. Ei, Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido, viu? Ei, rei Nabucodonosor, eu tenho um Deus que pode me revelar aquilo que tu esqueceu. Não revelou para macumbeiro, nem para feiticeiro, nem para astrólogo, nem para mágico, mas ele tem o poder de me revelar. Vai para casa orar, leva seus 3 amigos, fecha a porta. De madrugada o anjo do Senhor vai vir visitar Daniel e ele vai ter a revelação do sonho e ainda a interpretação. E está indo Daniel voltando para falar com o rei. A Bíblia então vai nos falar que Daniel começa a falar, ei rei, o Senhor teve um sonho com uma estátua grande. Aí o rei vai virar e falar assim, foi isso mesmo, estou lembrando aqui. Aí a Bíblia nos fala assim, ei rei, a cabeça de ouro era a Babilônia, os peitos e os braços de prata é o reino Medo e Persa, os ventres e os quadris de bronze vai ser os gregos, e as pernas e os pés de ferro com barro vai ser Roma, que vão vir e vão tirar o teu trono, rei. A Babilônia, a cabeça de ouro, vai ser desmanchada por um reino menor ainda, vem Medo e Persa e destrói. Aí Daniel vai virar e falar assim, não vai ficar por isso não, porque vai vir os gregos e vai acabar com a Grécia. Aí a Bíblia também nos fala que Daniel vira e fala assim, vai vir um reinado aí também, a Roma, que é os pés e as pernas de ferro misturado com barro, que vai destruir, rei, o teu reinado. Aí ele vai virar e falar assim, mas rei, eu estou vendo uma pedra que está descendo do céu, sem auxílio de mão humana. Essa pedra vai descer, vai destruir todos os 4 reinos, e ele vai ser o Emanuel. Ei rei, eu estou vendo um reino que não vai ser Babilônia, não vai ser Medo e Persa, não vai ser Grécia, não vai ser Roma, vai ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que vai destruir o império do mal. E não satisfeito com isso, Nabucodonosor, tendo conhecimento do sonho, vai mandar construir para ele uma estátua de ouro para ser adorado. E lá no capítulo 3, o rei Nabucodonosor vai fazer uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Aí ele vai virar e falar assim, eu quero que convoque todo mundo, chama prefeito, chama governador, juiz, tesoureiro, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, e quando ouvirem os sons dos instrumentos, vocês vão ter que se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Aí a Bíblia então vai nos falar que no meio do povão tinha 3 lá que não se dobrava perante Deus, feito por mão humana. Lá estavam os amigos de Daniel que não se prostravam perante a Babilônia. Aí a Bíblia então vai nos falar que o povo vai virar e falar assim para o rei, ei rei, tem Ananias, Misael e Azarias que ouviram os sons dos instrumentos e não se dobravam. Eles fazem parte da corte real, o Senhor achou graça. Como eles podem fazer isso com o Senhor? Aí a Bíblia vai nos falar que o nosso adversário, ele sempre vai estar espiando a terra. Sempre vai ter alguém para nos observar. Sempre vai ter alguém observando o céu de Deus, onde está, onde vai, para onde vai, com quem está, com quem fala, o que fala. E está lá o povo observando aqueles 3 jovens. Não se dobraram, mas a multidão dobrou e eles 3 não ficaram em pé. E a Bíblia então vem nos falar que Nabucodonosor, irado e furioso, vai mandar chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai virar e falar assim, ei Sadraque, Mesaque e Abednego, que história é essa que vocês não se prostram a outros deuses se não for o Deus de vocês? Que história é essa? Aí ele vai virar e falar assim, se vocês não se prostrarem quando ouvirem o som dos instrumentos, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Aí ele vai virar e falar assim, eu quero ver quem é o Deus que poderá vos
O erro de Nabucodonosor foi virar e falar assim: eu quero ver quem é o Deus que pode nos livrar. Tem gente desafiando Deus e Deus está falando assim: sou eu, Deus de livramento, hein? Aí os jovens vão virar e falar assim: ó rei, não tem problema não, porque se Deus nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Aí a Bíblia então vai nos falar que mais irado Ele vai ficar. Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia então vai nos falar que aquele jovem estava chegando, mas já tinha um lá no meio. Já tinha um lá no meio da fornalha. Ei, está querendo te lançar na fornalha, mal sabe eles que o dono da fornalha está passeando, ó, no meio da fornalha. Está querendo te lançar na cova, mal sabendo que o Rei dos Reis já está lá. E a Bíblia então vai nos falar que está indo Sadraque, Mesaque e Abednego indo. E quando os 2 soldados foram só para jogar aqueles homens, eles já morreram com o calor do fogo, superaquecidos 7 vezes mais. Aí mandaram lançar os meninos lá dentro. Os meninos estão lá no meio da fornalha, e eu acredito que todo mundo está lá do lado de fora olhando, né? Aquela multidão, aquele povo que tinha falado que os meninos não estavam querendo se dobrar perante a estátua do rei. Está todo mundo lá de braços cruzados olhando, porque teu inimigo está achando que está fazendo a cova para tu cair, mas não sabe ele que o dono do mundo e do universo já está lá te esperando para te dar o livramento. Que o diabo pode até querer assistir a nossa queda, a nossa derrota, mas mal sabe ele que o Rei dos Reis, Jeová Jireh, já está lá no meio da fornalha. Aí o povo está tudo de braços cruzados assistindo. Aí o rei vai virar e falar assim: aí peraí, não foram 3 que nós mandamos para a fornalha? Aí vão virar e falar assim pro rei: ei rei, foram sim, foram 3 que nós mandamos para a fornalha. Aí ele vai virar e falar assim: por que eu estou vendo um semelhante aos deuses? Por que eu estou vendo um 4º homem lá na fornalha? Por que tem um semelhante aos deuses brilhando lá no meio da fornalha? Oh, arabante, chorabalarabá. Oh, ramangarabalarabá. Tem um 4º homem entrando. Tem um 4º homem andando no meio do fogo. Não sofreram dano algum. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Não sofrerá dano algum. A cova pode estar aberta, a fornalha superaquecida, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não vai sofrer dano algum. Achar que está com o controle, sendo que só quem tem o controle é Deus. O Nabucodonosor achava que ele tinha o controle de alguma coisa, mas quem tinha o controle de tudo é Deus. Quem tem o controle da minha e da tua vida é Deus. Aí a Bíblia então vai nos falar que Nabucodonosor vai se aproximar da porta da fornalha de fogo e vai gritar assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Sadraque, Mesaque, Abednego, o inimigo vai ter que reconhecer: servos de quem? Do Deus Altíssimo. Servos de quem? Servos do Deus Altíssimo. Quem tinha entrado lá dentro como derrotado vai ter que sair de lá com um homem reconhecendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, o Deus do livramento, o Deus que guarda, que protege. Aonde quer que tu puseres os teus pés, o teu Deus vai estar contigo. E aqueles jovens, eles vão sair do meio do fogo. E está todo mundo lá olhando, olha lá. No versículo 27 do capítulo 3, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e o quê? E viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Aí o cabelo da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles estavam sem nenhum cheiro de fumaça. Deus é o Deus que entra comigo e contigo na fornalha. Pode tentar lançar, mas o anjo já está lá para te guardar e te proteger. Entraram como quem não era ninguém, entraram como quem não era nada,
todo mundo ia te obedecer. Você quis até determinar alguma coisa, mas agora eu vou te mostrar que quem determina sou eu, que quem faço sou eu, que quem opera sou eu, que quem entra na fornalha sou eu, que quem entra nesse ministério aí sou eu. Tá achando que tá determinando alguma coisa, Nabucodonosor? Não determina nada. Aí aquele homem vai reconhecer, vai virar e falar assim: servos do Altíssimo. Para quem entrou não sei nada. Tem prova, irmãos, que nós vamos passar para os nossos inimigos olhar para nós e falarmos assim: verdadeiramente ele é servo, ela é serva do Altíssimo. Porque se não fosse Deus, ele tinha parado, ele tinha desistido. Se não fosse Deus, ele tinha abandonado o barco, largado tudo, fugido, chutado balde, arriado a carrocinha e ido embora. Mas é porque o meu e teu inimigo vai olhar e vai falar assim: este é servo do Altíssimo. Porque quando estava na pior, tinha um anjo que estava passeando no meio da fornalha de fogo ardente. Tinha um anjo que estava protegendo, guardando e guiando. Ei, tem um anjo que te guarda, que te protege, que te livra de todo mal. O Senhor diz assim: não pare, não desista. Enfrente a fornalha, porque essa fornalha vai enaltecer o meu nome. Enfrenta a fornalha, porque a fornalha vai fortalecer. Não tenha medo de entrar no meio do fogo. Porque tem horas que nós olharemos para um lado, olharemos para o outro, vamos virar, a gente vira e fala assim: eu não quero mais saber disso na minha vida. Eu não preciso disso. Esses dias para trás, eu tive um problema no grupo dos jovens. Eu sou dirigente dos jovens, que eu virei e falei assim: eu vou entregar esse grupo na segunda-feira à noite. Na segunda-feira à noite, o Senhor está me ministrando para eu falar isso, então eu vou falar. Aí na segunda-feira à noite eu mandei uma mensagem lá no grupo dos jovens. Os jovens estão aqui, não me deixam mentir. Falei assim: eu não quero mais. O pastor Jossi vai achar alguém melhor que eu para colocar aqui, porque eu estou deixando, estou indo embora. Eu não quero mais saber de gente, não quero mais saber de mexer com esse povo. Tudo que você faz parece que não está bom. Faz alguma coisa para o bem da pessoa, a pessoa está falando mal, está caluniando. Eu virei e falei assim: eu não quero mais saber disso. Eu vou deixar isso para lá. E eu fui. Eu deixei, saí do grupo, deixei a mensagem lá, não quis nem ler e saí. Na terça-feira à noite nós estávamos numa campanha no monte, porque eu não ia quebrar minha campanha de 7 dias, estávamos no 7º dia. O Senhor no monte, Ele me levou arrebatado, enquanto a minha mãe me entregava um recado. O Senhor me levou arrebatado até os céus. E quando eu caí, eu via quando um anjo me pegou e esse anjo segurou em mim, nas minhas costas e me levou para cima. E quando eu olhava, eu já não estava mais aqui na terra. Eu não estava mais onde eu estava. E aí eu, com os olhos espirituais, na visão, na verdade estava arrebatada, o anjo me levou. E eu via 2 fileiras de anjos, uma de um lado e outra de outro. E eu via quando tinha um homem vindo num cavalo branco e a face dele resplandecente, que eu não conseguia nem ver. As suas vestes brilhavam como o sol resplandecente em seu maior vigor, como o sol de meio-dia. Eu olhava para o anjo, mirava e falava assim: anjo, quem é esse? Aí quando eu perguntava para o anjo que estava do meu lado, esse homem que estava no cavalo branco virou e falou assim: ei, Yasmin, eu te conheço. Aí o anjo virou e falou assim: tá vendo, ele é o Cristo. Aí Jesus me pegou e me levou em visão. E eu cheguei num supermercado, e quando eu cheguei dentro do supermercado, eu via prateleiras totalmente vazias. Aí Jesus falava assim pra mim: ei, Yasmin, fala pra minha igreja que vai vir fome sobre a terra. Aí eu chorava em pranto, porque eu via muitas guerras, eu via bombas voando para todos os lados, e eu chorava. Aí enquanto eu chorava, o Senhor me levou até a porta do céu e eu contemplei a entrada. Eu não cheguei a entrar totalmente, mas no portão celestial eu olhava para dentro, e Jesus falando assim comigo: Yasmin, não é tempo de largar o cajado, não é tempo de largar o manejo. Ele entregou para mim uma espada e falou assim: não é tempo de abandonar o barco. Aí
comigo. E por cima da camada de ozônio eu via várias cidades e as luzes brilhando. E ele falava assim pra mim: Yasmin, tá vendo? Você não pode contar essas luzes que você está vendo. São esses o lugar que eu vou te levar. Não posso te trazer para cá agora, porque grande obra tenho eu contigo na terra. Grande obra tenho eu contigo na terra. Eu falava assim: Senhor, mas me deixa ficar. E pela última vez que eu pedi, ele falou assim: olha para o lado. E quando eu olhei para o lado, igreja, eu vi a minha mãe. Aí Jesus olhou para mim e falou assim: você não pode ficar porque ela também está te esperando. Aí eu me entendi. Eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. E quando eu voltava para casa de novo, aquele homem, ele entrava para dentro dos portões celestes e os anjos iam me acompanhando. E o anjo me trazia de volta. E antes de eu levantar totalmente, voltar, o Senhor me mostrava acerca de coisas que iriam acontecer na terra. E Ele falava assim: a terra vai gemer, vai chorar, mas não se preocupe. Porque sou eu, Deus, que vou enviar o meu avivamento sobre a terra. Não se preocupa, porque Ele é o Deus que vai enviar o avivamento sobre a terra. E Ele falava assim: Yasmin, vou eu enviar algo que ainda ninguém viu. Vão acontecer coisas que ainda não aconteceram, mas eu vou proteger aqueles que são meus. Eu vou proteger a minha igreja. Eu vou proteger o meu povo. Aí eu falava assim: Senhor, o Senhor vai cuidar de nós? Ele falava assim: eu vou. Não temas, tu vai poder voltar, porque sou eu, Deus, que vou guardar. Então, se tu está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: sou eu, Deus, que te guardo, que te contemplo, que te livro. Sou eu, Deus, que passeio contigo no meio do vale. E digo assim: as guerras que tu não pode pelejar, deixa comigo, porque sou eu, Deus, que posso pelejar por você. Não se preocupe, porque Ele é o Deus que pelejará as nossas guerras. E para concluir a minha mensagem, o Senhor manda dizer para ti, jovem: te levará em lugares que tu não imaginou ir. O Senhor mandou dizer para ti assim: Ele sabe teu nome, Ele sabe seu endereço, Ele sabe o número do seu calçado, sabe o número da tua roupa. E Ele diz assim: tu não está entendendo nada, porque quanto mais faz, parece que vem o levante, a inveja. Quanto mais faz, parece que se levanta, preocupa não, porque eu estou contigo, passei contigo. É chamada, é escolhida desde o ventre da tua mãe. Ninguém tem poder de tocar, o diabo não tem poder de tocar nenhum fio da tua cabeça, porque sou eu, Deus, que te guardo, que te livro, que te protejo. Aonde tu vais, sou eu, Deus, que envio o meu anjo para lutar por ti. E Ele diz assim: ó, tu pegarás o avião e vai virar e falar assim: ei mãe, eu estou passando aqui em cima agora de Boston, eu estou indo agora para a Europa, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai envergonhar Satanás. Assim diz o Senhor.